O nosso webinário, então, vai falar sobre como eliminar o retrabalho na digitação dos movimentos contábeis de seus clientes, utilizando um processo simples, rápido e de fácil implementação. Então, esse evento é mais uma iniciativa aqui do Pensamento Contábil, e quem vos fala é o Fabrício, né? Com muitas pessoas que nos acompanham, já tivemos a oportunidade de conversar, com outras talvez ainda não. Então, deixa eu me apresentar, eu sou contador, junto com o meu sócio Kleber, nós fundamos o site do Pensamento Contábil. Eu tenho atuado na área financeira, na área contábil, fiscal, um bom tempo também com desenvolvimento de software, há 22 anos pelo menos. Então, já tive a oportunidade de viver várias coisas, aprender um pouquinho, né? Já me atrevo a compartilhar, a ensinar um pouco do que aprendi, mas não deixo de aprender todo dia. Todas as situações que a gente acaba vivenciando sempre tem como coletar uma informação nova, aprender algo novo, né? Então, compartilharemos aí alguns minutos aqui e esse conteúdo que preparamos para vocês, tá bom? A questão, então, principal, né, e a questão que lançamos aqui, como eliminar o retrabalho na digitação dos movimentos contábeis de seus clientes, utilizando um processo simples, rápido e de fácil implementação. Parece simples falando, né? Mas quando você entende como esse assunto é tratado na prática, no dia a dia, percebe, na verdade, que ele é muito trabalhoso. No momento econômico atual que estamos vivendo, a busca por maior produtividade, por redução de custos, está diariamente na nossa pauta. Em alguns casos, fazer mais com menos não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Eu acho que, como diziam algumas pessoas, né, nunca na história, né, isso foi tão colocado em prática, né? O investimento, então, em tecnologia e capacitação é indispensável para melhorar continuamente a produtividade e proporcionar credibilidade e precisão nos negócios. Nós temos conversado com muitos contadores e escritórios de contabilidade e temos percebido que esse assunto é tratado de diferentes formas. Diante desse cenário e com aquela incessante busca por aumentar a produtividade, por reduzir custos, nós queremos demonstrar, então, como obter ganhos nesse processo com o uso de ferramentas tecnologicamente modernas. Agora, antes de eu mostrar para vocês como fazer isso, de eu explicar para vocês como isso é possível, contextualizar como surgiu uma solução para esse problema que a gente está tratando aqui. Duas contabilidades de Joinville e Santa Catarina, em 2015, lançaram o desafio de encontrar uma solução, né, para eliminar o retrabalho com a digitação do movimento contábil, com a digitação de documentos. Essas duas contabilidades, que são o Grupo Organo e a Luz Oliveira, eles disseram o seguinte: olha só, o pessoal do fiscal tem uma certa automação, porque a nota fiscal é eletrônica, né, tem SPED, então existem algumas coisas que facilitam. Na área de RH, por exemplo, as empresas, praticamente todas elas têm algum controle de ponto, e essa informação, então, vem para o escritório para poder ser processada. Agora, lá na área contábil, tem muita gente para digitar o movimento contábil. Muita gente para poder processar essa informação. E isso era algo que incomodava, né? Porque se dedicavam várias pessoas, várias horas em cima dessa atividade, quando esse tempo poderia ser dedicado em outras atividades. Tá? Então,
esse desafio, essa necessidade surgiu a partir desse momento, né, e surgiu voltada exclusivamente para a automação do movimento contábil. Porém, contudo, entretanto, algumas premissas foram colocadas sobre a mesa, né, para tratar essa situação. Então, por exemplo, esse tipo de a solução que foi buscada, foi desenvolvida para minimizar isso, para resolver esse problema de digitação de movimento contábil, tinha que atender os clientes da contabilidade, naturalmente, só que tinha que ser independente de ERP, independente do sistema que o cliente da contabilidade usava. Porque o escritório tem vários clientes, cada um com o seu ERP, nós temos aí uma gama enorme de sistemas no mercado. Então, essa integração, esse processo, né, a solução que foi desenvolvida, precisaria tratar essa característica. E, naturalmente, precisaria dar um nível de qualidade para essa informação superior ao que se obtinha com a digitação dos lançamentos. Não podia ser menos, teria que ser igual ou maior. Né? Outra premissa era não mudar nada no cliente, não gerar nenhum impacto para o cliente da contabilidade, nada que ele tenha que instalar, nada que ele tenha que mudar a rotina dele, para que ele não seja impactado, né? Que ele continue seguindo o processo dele como ele já faz naturalmente. Tá? Porque o benefício disso é para a contabilidade. Né? E essa integração, então, dentro da contabilidade, precisa funcionar com qualquer ERP contábil também. Então, aqui a gente está falando de domínio, de SCI, de Questor, de Contimatic, Cordillera, Mastermac, ProSoft e por aí vai. Né? Então, precisava atender essas premissas também. Passado um tempo de trabalho, algo em torno de 9 meses, entre projetar, desenvolver, testar, revisar algumas coisas, né, testa de novo, até que se chega na equação, até que se chega num bom nível de satisfação para isso, levaram-se 9 meses. Nesse momento, então, com essas duas contabilidades que encomendaram essa solução, várias integrações foram feitas de várias empresas e, na média, movimentos contábeis que consumiam 20 horas de digitação, 20 horas de mão de obra ali manual, passaram a ser alimentados para dentro do software da contabilidade, integrados em menos de 9 minutos. A satisfação com o que se conseguiu, com o que se encontrou, foi tamanha que essas contabilidades indicaram para os seus amigos, que eram outras contabilidades, que depois indicaram para outros e que indicaram para mais alguns, e assim ganhou o mercado. Tá? Hoje, esse tipo de solução tem sido utilizada em vários escritórios contábeis no estado de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul também está começando a ser utilizado por alguns escritórios. Tá? Então, foi surpreendente, o resultado foi tão satisfatório, tão bom, que isso começou a ser indicado, né, e obviamente a prospecção de outros escritórios, e já tem vários utilizando isso aí para fazer a integração de várias empresas. Tá? Aí, aqui eu quero aproveitar a oportunidade aqui com vocês e fazer colocar uma questão aqui para reflexão, né? Aí, no seu escritório, né, você tem o mesmo tipo de situação, você tem o mesmo desafio que os escritórios de Joinville e Santa Catarina aqui propuseram, colocaram nessa situação inicial para ser solucionada? Quando a gente conversa com os contadores e escritórios contábeis, praticamente todos
tem situações em que tem um consumo de horas para processar a informação que já tinha sido processada lá na ponta, lá no RP do cliente, e que está sendo redigitada dentro do escritório. Eu ainda não encontrei ninguém que não tenha isso. Tá? Obviamente, pode ser que alguns já adotaram outras soluções internas, caseiras, ou coisas desse tipo, mas o que a gente tem percebido é que realmente isso é uma situação que se repete praticamente em todos eles, tá? Agora, eu vou explicar aqui, nós vamos comentar com maior riqueza de detalhes como é que isso funciona, né? A gente colocou a questão inicial, eu expliquei para vocês como isso surgiu, agora eu quero colocar aqui como isso funciona, como é que isso é operado na prática, como é que isso resolve o problema. Esse tipo de solução, e o nome que a gente usa é esse mesmo, isso é um serviço, né? É uma prestação de serviço que se faz para fazer a integração das informações lá do cliente com o escritório de contabilidade. Isso não é mais um software que é vendido para que tenha que ser administrado dentro do escritório. Tá? A gente sabe que o escritório tem o RP contábil, seja Questor, seja SCI, seja domínio, qualquer um deles, ele está lá no servidor de escritório ou na nuvem, tem que ser administrado. Então, qualquer outro software que seja colocado em uso, tem que cuidar, tem que administrar, tem que entender, tem que configurar. Então, esse processo aqui de integração, ele não comercializa software. É uma prestação de serviço. Coleta a informação numa ponta, trabalha ela e entrega na outra ponta. Tá? Ou seja, não precisa adquirir software, não precisa ter que se preocupar em cuidar de mais um programa. Aqui eu acho que ajuda um pouco a esclarecer isso, né? Então, imaginem o RP do cliente, que são os mais variados, como comentamos, né? RP maiores, outros menores, etc., mas tem dos mais variados tipos. Todo RP tem um controle financeiro, né? Tem um contas a pagar, um contas a receber, um controle ali de caixa, né, das contas correntes e por aí vai. Esse processo de integração é coletar essas informações do cliente, trabalhar elas e entregar na outra ponta para o escritório contábil, alimentar o RP contábil, tá? Alimentar o sistema contábil, só que de forma automatizada, né? De forma sem exigir a digitação dos movimentos que eram feitos, né? E são feitos. Em muitos casos, né, essa documentação vem para o escritório, o cliente manda no final do mês aquele pacote cheio de documento e isso vai ser digitado. Né? Então, numa linha geral, né, funciona desta maneira como eu coloquei aqui para vocês. Explicando um pouquinho mais aqui, mais alguns detalhes, como a gente colocou, isso é um serviço, né? Então, o que significa? Enquanto esse serviço é utilizado pelo escritório, essa integração está no ar, está funcionando, né? Ou seja, a partir do momento que ela foi construída e está em uso, tudo o que for relativo àquela integração que precisar de um ajuste, que precisar alterar alguma coisa, que eventualmente tenha mudado o layout do RP do cliente ou o layout do RP contábil, isso tudo é mantido por nós dentro dessa integração que está em andamento, que está funcionando, que o escritório está usando. Né? Então, de novo, é uma característica muito forte do serviço. Né? Está usando o serviço está ativado, está em funcionamento. Entendeu? Então, de novo, não tem a preocupação de ter que configurar nada em sistema. Esse trabalho é nosso, né? Não é do escritório. Outro ponto muito positivo, como não precisa adquirir software, não tem necessidade de treinamento
de parar o pessoal da área contábil para fazer um treinamento, para usar um novo software, para fazer... Nada disso. Né? Porque o processo continua do mesmo jeito. Né? Digitando ou usando uma integração, as informações contábeis têm que ser alimentadas, né? A contabilidade vai fazer a conciliação, vai fazer os fechamentos e tomar as outras ações como como o seu processo coloca, né? Então, isso não muda. O que muda é, não coloca esforço na digitação e passa a fazer isso de maneira automatizada. Tá? Então, não tem que se preocupar com treinamento, em parar a equipe, em se trocar a pessoa que cuida daquela empresa, daquela contabilidade, que isso vai deixar de funcionar, não tem nada disso. Uma vez no ar, a responsabilidade de manter funcionando é nossa. Outra característica é que, nesse processo de fazer a integração das informações, trata-se cada cliente individualmente. Aqui, quando a gente fala cliente, é o cliente do escritório, né? Então, vamos fazer um exemplo. O escritório aqui que iniciou esse trabalho, né? O Grupo Organo, por exemplo. Ele pegou um cliente e, junto com o pessoal técnico, desenvolveu a integração. Ok. Depois, quando pegou um outro cliente, desenvolve a integração também, e assim por diante. Ou seja, cada um é tratado de forma individualizada. Por quê? Porque as empresas são diferentes, cada uma tem as suas características, né? Um cliente do escritório tem um monte de planos de consórcio, então, eventualmente precisa contabilizar em contas separadas. O outro cliente do escritório tem muito financiamento, o outro cliente tem empréstimo, um terceiro cliente tem aplicações, né? Então, tudo isso é mapeado para que seja construído esse processo, né? E como é que isso é feito, né? Da onde que vem essa informação? Como é que se materializa isso, né? Como eu comentei antes, todo RP que os clientes do escritório lá na ponta estão usando, ele tem um relatório de contas pagas, um relatório de contas recebidas, um relatório de movimento financeiro, seja o nome que for. Mas todos eles têm, porque a parte contábil está no escritório, certo? A parte fiscal, o cliente basicamente emite nota, o escritório que importa as notas, faz a apuração dos impostos, etc. Né? A folha de pagamento, o escritório importa o ponto da empresa e calcula a folha de pagamento. Então, a parte de folha de pagamento fiscal já está alimentada por outras fontes, mas todo aquele controle financeiro que o cliente faz lá no sistema dele, não tem essa informação dentro do RP contábil. Então, por isso que se digita toda essa movimentação, né? E é daí que se parte, né? Pega-se essas informações e trabalha-se em cima delas para que isso passe a integrar o sistema da contabilidade e não precise mais digitar. Né? Não precisa pegar mais aquele pacote de documentos no final do mês, digitar todas as notas recebidas, todas as notas pagas e assim por diante. Tá? E isso é possível de ser feito com esses relatórios emitidos pelo RP do cliente em variados formatos. Ele pode ser um relatório em Excel, ele pode ser um relatório TXT, pode ser um relatório no formato CSV, pode ser relatório do extrato bancário, né, que tem aquele formato OFC ou OFX, os bancos exportam, tá? Só não pode ser PDF, porque o PDF é uma imagem, e aí para converter a imagem em dados, esse processo de conversão não é seguro, então não dá para usar PDF. Mas nos outros formatos, dá para usar. Eventualmente, o cliente tem um relatório de contas pagas, mas ele tem um relatório para cada banco. Não tem problema, também pode usar. Ele tem um relatório de contas pagas e tem um outro relatório de caixa. Não tem problema. Tem um relatório de cheque emitido. Também não tem problema. Então, quer dizer, a fonte da informação está no RP do cliente, de alguma maneira. Em um relatório só, em 2, ou em 3, ou em 5. Né? E dá para trabalhar isso aí. Uma questão muito importante nesse processo, quando se constrói uma integração como essa, os relatórios não devem ser manipulados. Por que isso? Por alguns fatores. Primeiro, se você trabalha num processo de integração de informações, então realmente não tem mais que manipular relatório, esse trabalho manual não deve existir, né? Senão não faz sentido a integração. Outra questão é que
quando se constrói esse processo, se constrói em cima de um padrão, que é o relatório emitido no sistema do cliente. Tá? Então, se esse relatório do cliente é editado no Excel e as colunas são alteradas, ou campos, ou linhas, aí deixa de funcionar. Né? Uma outra questão importante é que esses relatórios tenham, claro, as informações que permitam fazer um lançamento. Tecnicamente falando, poder desenvolver isso, algumas informações assim seriam mínimas, né? Por exemplo, uma data, um valor, o banco onde entrou ou saiu o dinheiro, tá? Um número de documento, isso já seria suficiente. Percebe que muitos relatórios são bem maiores, bem mais completos. Tem histórico, tem número da parcela, tem a coluna para multa, juros, desconto, tá? Tem as mais variadas informações, ou seja, claro, quanto mais informação, melhor. Né? Tem nome do cliente, tem nome do fornecedor, ou às vezes tem o código do cliente fornecedor, ou tem o CNPJ ou CPF. Tá? Então, isso tudo é informação que pode ser utilizada. Nesse processo de integração, e pegar as informações lá na ponta e levar para o RP Contábil, nós percebemos que o histórico do lançamento contábil é muito significativo para a contabilidade. Então, a possibilidade de personalizar o histórico, ela tem as mais variadas alternativas. A partir do relatório do cliente, você pode definir o histórico a partir do histórico padrão que usa no RP Contábil, você pode mesclar as coisas, você pode definir histórico por conta contábil, por cliente, por fornecedor, por o tipo de evento, né, um empréstimo, uma aplicação, uma transferência bancária. Dá para fazer o que precisar para poder fazer o melhor histórico possível, né? Em caixa alta ou, né, em letra minúscula, como quiser, tá? Essa flexibilidade foi desenvolvida de tal forma porque realmente a gente percebeu que isso faz muita diferença, tá? A questão do centro de custo também né, está contemplada, na grande maioria a gente percebe que isso não é utilizado, mas se precisar utilizar a contabilização por centro de custo, não tem problema, é totalmente possível de configurar. Uma outra questão que também é a flexibilidade é a abertura de clientes e fornecedores. Tá? Muitos usam uma conta única de clientes e fornecedores, mas várias outras empresas têm isso aberto. Fornecedores, lá no plano de contas. Tá? Então, tendo o nome do cliente, do fornecedor, ou pelo menos um CNPJ, alguma informação para poder identificar, é possível identificar esse lançamento, encontrar a conta contábil correta e fazer o lançamento todo ele aberto, né, na respectiva conta. É muito tranquilo para ser construído, tá, pessoal? Eu falei um pouquinho de como funciona, onde começa, onde termina, tal, etc., né? E aí talvez você esteja pensando, nossa, mas para construir isso é algo que vai levar dias, semanas para ser feito, e eu vou explicar para vocês. É bem pelo contrário. Tendo o relatório em mãos, e aí quando a gente fala ali do relatório, né, o relatório de contas pagas, contas recebidas, do movimento financeiro que está lá no RP do cliente, e aí é importante entender que esse relatório, ele precisa ter, claro, uma quantidade de informações que o contador responsável por aquela empresa, ele pudesse fazer digitar o lançamento contábil sem ter que olhar o documento físico, ok? Se isso não for possível, quer dizer, esse relatório lá do RP do cliente pode não ser, então, um relatório suficiente, pode não ser confiável, tá? Essa análise tem que ser feita, mas vamos assumir que, na maioria das vezes, é o que a gente tem percebido, esse relatório existe no RP e ele tem as informações necessárias para fazer um lançamento contábil, né? Que não exige pegar o documento físico em mãos. O momento de pegar o documento físico em mãos acaba sendo posterior numa conciliação para fazer alguma verificação, mas não para fazer o lançamento. Então, de posse desses relatórios,
a gente conversa com o contador responsável por aquela empresa, tá? E executa, né, roda isso para que ele possa verificar, olha, a informação saiu aqui da ponta do teu cliente, as regras que você me passou foram aplicadas e nós estamos aqui no outro lado com o arquivo pronto para importar no teu RP contábil. E isso verifica se faz a homologação, algum ajuste que eventualmente seja necessário, tá? E a integração está pronta. Parece simples demais eu falando, mas é isso mesmo. É um processo rápido, é um processo simples, não exige que o contador ou a pessoa responsável tenha que parar uma semana do trabalho dela, não é nada disso. Essa conversa, essa reunião inicial, pode levar 1 hora, pode levar 2 horas. Claro, o tamanho da empresa, o tamanho do movimento contábil influencia, mas é coisa tão simples como eu estou falando para vocês. E a partir desse momento, homologou, está funcionando, está de acordo, está obedecendo às regras. A partir daí, esse processo tem um suporte para dar atendimento. Né? Imagina o seguinte, passou-se 2, 3 meses, né, está usando mensalmente a integração, tudo bonitinho, aí a empresa contratou um novo plano de consórcio, e isso é contabilizado em contas separadas. Então, o que vai acontecer? Na hora que for fazer aquela integração, opa, tem um pagamento novo, mas não se sabe do que é. É um consórcio novo, então tem que configurar a nova conta contábil para aquele consórcio. O suporte vai lá e faz isso para o escritório, entendeu? Então, isso é só para reforçar aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? Que isso é um serviço. Enquanto ele está sendo usado, tudo vai ser mantido em funcionamento, ok? E aí, colocando aqui, dentro de um processo mensal, né? Vamos pensar na rotina, né? Ok, desenvolveu uma integração, colocou para funcionar, está tudo legal, tá bom. Como é que isso funciona no dia a dia, no mês a mês? Né? O contador responsável por aquela empresa, né, o analista lá da contabilidade responsável por ela, combinou com o cliente, para o cliente enviar todo o fechamento de mês, fechou o mês, me manda o teu relatório financeiro, me manda o teu relatório de contas pagas recebidas, todo mês agora tu me manda. O cliente até pode perguntar, não, mas manda para mim porque eu estou aqui fazendo um processo interno de integração das informações, etc. Então, não precisa de muito detalhe, né, para o cliente. O cliente, manda para mim, vamos combinar, todo mês agora tu me manda esse relatório. Então, todo mês ele vai mandar o mesmo relatório, né? O contador pega esse relatório e vai colocar num diretório, numa pastinha que foi configurada, aonde a ferramenta de integração que está na nuvem, né, que está lá na web, sabe que esse arquivo foi salvo lá na pasta que foi configurada. Então, ela vai lá, pega essa informação, tá? Aplica todas aquelas regras que o contador explicou, né? As contas que onde tem que ser lançadas, como abrir os valores, se debita aqui, credita lá, o histórico, monta tudo isso, devolve lá nesse diretório, numa outra pastinha, onde também foi configurado, que vai ser salvo esse arquivo, no layout do RP da contabilidade, então, no layout do domínio, por exemplo. Aí o contador vai receber um e-mail, né, ele é avisado por e-mail que o arquivo está disponível, tá? Depois de 10 minutos que ele salvou o arquivo lá, já voltou para ele o arquivo pronto para ele importar no domínio com o movimento contábil daquele mês que ele precisa fechar. Tá? Então, isso passa a ser um ciclo, né, um processo mensal, onde se coleta, o cliente manda essa informação que foi combinada, ela é salva numa pastinha, a ferramenta de integração identifica, aplica todas as regras, devolve no layout do RP contábil, e isso é importado para dentro do RP da contabilidade. Tá? Isso nós estamos falando de trocar horas de digitação de movimento contábil por alguns minutos num processo configurado dessa maneira. Tá? Então, isso, como eu comentei anteriormente, ficou de tal forma, surpreendeu tanto, que vários escritórios estão utilizando isso e estão percebendo, medindo os ganhos, né, disso aí. Porque, no final das contas, fazer isso mais rápido, tá, disponibiliza aquela mão de obra que estava ocupada em digitar para fazer uma conciliação, para poder
prestar um outro tipo de serviço para o cliente, para atender mais clientes, para ajudar a buscar outros clientes, certo? Então, existem N ganhos relacionados com isso. E, naturalmente, o cliente também é beneficiado, não de uma forma direta, mas indiretamente, talvez você entregava o balancete para o seu cliente com 30 dias depois do fechamento do mês. E uma automação dessa, você vai entregar com um prazo infinitamente menor. Okay? Então, tem clientes, né, escritórios que estão usando isso aqui e já estão revendo a maneira de como tratar o seu cliente, por exemplo, a ponto de aceitar a rotina, vamos dizer assim, né, o desafio de fazer da empresa que está no lucro real, fazer balancete de redução suspensão mensalmente. Porque ele vai conseguir ter as informações todas integradas de tal forma que ele, não, eu vou fazer. Tá? Então, quer dizer, isso se de uma maneira um pouco indireta, mas o cliente também é beneficiado. Né? O principal beneficiado é o escritório, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, talvez exista uma dúvida, né? E eu vou tentar esclarecer aqui. Ok, muito legal, né? Tem uma integração, ela funciona, dá para colocar lá, etc. Né? Mas isso deve ser um absurdo de preço, né? Deve ser uma coisa caríssima. Pode, né, estar passando na cabeça de alguém, né? E eu vou explicar para vocês como isso funciona. A gente tem, por experiência, né, pelos contatos, pelo que a gente tem medido, que uma boa pessoa, né, para digitação, ela faz 50 lançamentos, digita 50 lançamentos numa hora. E o custo médio da hora de uma pessoa dessa é algo em torno de R$15. Se a gente pegar um cliente que tenha 2.000 lançamentos, e aqui eu estou falando desses lançamentos financeiros, esses que eram feitos manualmente, não estou falando daquele que é feito lá do fiscal, daquele que é feito lá pela folha de pagamento, né? Estou falando desses lançamentos que eram manuais. Imagina uma empresa com 2.000 lançamentos manuais. Se faz 50 lançamentos por hora, né, acabaria tendo aqui 40 horas de digitação para poder processar isso. Transformando isso em valores, esse custo de mão de obra das 40 horas seria algo em torno de R$600. Para fazer uma integração, para tratar 2.000 lançamentos, nós estamos falando de um custo de R$240. Tá? Ou seja, isso significa uma economia de 360, ou, transformando em percentual, 60% de economia, 60% de redução de custo nesse mesmo processamento. É claro que tem números maiores e menores. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tem escritório que utiliza a integração para a empresa com quantidade de lançamentos, eu não lembro o número exato, mas vou dar um exemplo para vocês, 10.000 lançamentos, tá? É coisa bem grande. O que acontecia? Essa empresa, que é uma comercial exportadora, tinha muita movimentação de entrada e saída, ela consumia 2 pessoas o mês inteiro só para fazer a digitação do movimento contábil. O custo da mão de obra dessas 2 pessoas o mês inteiro era de R$6.000. E a integração que ele está usando custa R$600. Ou seja, 10% do custo total de mão de obra está sendo utilizado para uma integração que, em 15 minutos, deixa a informação toda dentro do sistema, enquanto que antes, além de custar 10 vezes mais, levava um mês inteiro para ficar pronto. Então, existem os mais variados números e, assim, o custo de uma integração dessa, inclusive, ele foi, vamos dizer assim, pautado, influenciado até por aquelas contabilidades que colocaram esse desafio, que lá atrás pediram essa solução, etc., para que esse custo de integração seja algo menor que 50% do custo da mão de obra de fazer a mesma coisa. Tá? Então, não é que, claro, depende do caso, né?
Não é que as pessoas que fazem isso vão deixar de ter trabalho, pelo contrário, elas vão talvez fazer outras atividades de maior valor agregado, né? Vão atender mais clientes. Então, essa matemática, ela se mostrou, assim, muito vantajosa. E aqui um ponto importante que a gente sempre ressalta é que o nosso cliente, o cliente dessa solução, desse serviço de integração, é a contabilidade. O cliente desse serviço, o cliente o nosso cliente, não é o cliente da contabilidade. Porque o benefício que essa solução traz, os ganhos que ela traz, é para o escritório, né? É para a contabilidade. É a contabilidade que vai reduzir o seu custo, que vai poder ganhar escala, que vai melhorar a sua margem de lucro, tá? O cliente nem sabe disso. O cliente não precisa saber disso. Porque, inclusive, o cliente poderia questionar, mas espera aí, se a movimentação agora está sendo feita via integração, então você vai me cobrar um honorário mais barato? Mas não é essa a questão, né? Se o escritório contábil digita manualmente, ou se ele faz isso de uma maneira automatizada, é uma decisão do escritório. Ele vai continuar processando os mesmos 2.000 lançamentos, né, e o cliente vai continuar tendo balancete com o mesmo conteúdo, tá? Então, inteligência do escritório em buscar as melhores ferramentas para ganhar escala, para ganhar produtividade. Não quer dizer que o honorário vai ficar mais barato, né, gente? Então, coisa que a gente frisa muito. O cliente desse serviço é a contabilidade. É ela que vai ser beneficiada com tudo isso. Tá? Além da questão de resolver um problema, da questão de custo, que foi muito debatida para que a proposta seja realmente diferenciada, agressiva, né? que traga ganho para quem vai desfrutar dela, etc. Outras características foram colocadas de tal forma, e aqui, né, hoje, conversando com vocês de uma forma especial, de uma forma diferenciada mesmo, para que o negócio seja simples, né? Usar ou deixar de usar esse tipo de serviço seja muito simples, para todo mundo, para quem usa, para quem presta o serviço, tá? Porque a gente percebeu ao longo do tempo que o ganho disso aqui é muito positivo. Então, não tem por que ter nenhum tipo de empecilho para travar aqui ou travar ali, né? Mas já temos, por exemplo, companhia telefônica que nos exige carência, a companhia de TV, né, internet, se sair antes tem que pagar multa. Então, aqui não tem nada disso. Para começar, não existe nenhum custo inicial, nenhum investimento inicial, não tem custo de consultoria. Tá? Para construir essa integração, para colocá-la para funcionar, essa conversa com o contador, entender as regras, configurar essa integração, isso é feito, obviamente precisa de um tempinho do contador, precisa de um tempo nosso, mas não tem custo isso. Depois de feita essa integração, de homologada, do escritório percebeu o ganho com isso, rodou um mês lá e viu, olha só que bacana, muito bom isso aí, vai me agilizar, vai me permitir outras coisas, eu quero usar. Então, a partir desse momento, paga-se o valor da mensalidade por aquela integração de acordo com a quantidade de lançamentos. Tá? Então, no exemplo que eu tinha citado antes ali para vocês, aqueles 2.000 lançamentos, algo em torno de R$240. Tá? Se um dia a contabilidade não quiser mais usar essa integração desse cliente, esse cliente fechou as portas, por exemplo, né, e não é mais necessário, avisa com 30 dias de antecedência e, passados 30 dias, essa integração é desligada e ponto final. Não tem multa, não tem carência, não tem que ficar dando explicação, nada disso. É tão simples quanto eu estou colocando aqui com vocês. Então, isso a gente coloca assim e está colocando aqui de uma maneira diferenciada, especialmente com vocês aqui, porque é para ser simples mesmo, é para trazer resultado para todo mundo, né? O escritório ganha,
né, nós prestamos um bom serviço, naturalmente temos a remuneração decorrente disso, o cliente, de uma certa forma, indiretamente também é beneficiado, todo mundo sai feliz dessa história. Né? Não tem que ficar discutindo nenhum tipo de multa, nenhum tipo de carência, nada nesse sentido, tá, gente? E quando eu falo que não tem custo de investimento inicial, não tem custo de consultoria, é importante ressaltar. Como não tem que comprar software nenhum, né, o software a gente tem é de uso nosso para prestar o serviço. Você não precisa comprar software, não tem que comprar servidor, não tem que comprar mais banda de internet, não tem que comprar armazenamento da nuvem, não tem nada disso. Tá? Eu até esqueci de comentar antes, ali no processo mensal, toda essa transação de informações que pega o arquivo, transforma, devolve, etc., isso tudo está criptografado, né, é comunicado por e-mail, segurança da informação está ali em mais alto nível. Quanto a isso, assim, não precisa se preocupar. Nós não armazenamos nada, né, a informação está sempre no servidor, está sempre no diretório da contabilidade. Ela é colocada lá, nós lemos e devolvemos ela lá de novo. Nós não ficamos com essa informação. Nós não armazenamos nenhuma linha, nenhuma vírgula, nada. Nós só temos as regras que foram construídas em conjunto. Pegamos o relatório, aplicamos as regras e devolvemos o arquivo para importar no teu RP. Tá? E aqui eu quero colocar então com vocês a nossa proposta que nós colocamos com todas as empresas, todos os escritórios no qual nós temos contato, no qual nós visitamos, no qual nós temos a oportunidade de apresentar o nosso serviço, nosso trabalho, né? É fazer um projeto piloto aí no seu escritório para que você possa ver na prática os resultados do que nós estamos apresentando, tá? Isso, assim, é muito bacana, é muito fantástico, eu diria, porque, como eu falei, parece simples, a gente coloca aqui, explica, nossa, mas parece que resolve todos os problemas. Longe disso, nós não estamos aí para resolver todos os problemas, mas nós conseguimos resolver boa parte, né? Então, quando se coloca isso para rodar, é que se percebe o ganho. E para fazer isso, nós pedimos que o escritório, quando aceita esse nosso convite, tá? E aí eu tenho certeza que vocês todos já estão pensando aí em 2, 3 clientes que vocês têm, que têm um maior volume de dados, que consomem mais tempo com digitação, que dá mais trabalho para processar. Isso se repete em todas as conversas. Sempre tem aquele cliente lá que você sabe, nossa, aquele lá era um caso. Então, a gente pede, nesse tipo de situação, aquele cliente maior, aquele que tem maior volume, maior movimentação, aquele mais difícil. Porque é esse aonde você vai perceber o maior ganho desse tipo de solução. Tá? Então, a proposta que eu estou colocando aqui com vocês e que a gente apresenta é, vamos fazer um projeto piloto. Alguns até chamam de teste, mas aí a gente coloca, né? Teste não, porque isso já está testado, já funciona em vários outros. Então, é um piloto, né? Para que você que está tendo contato pela primeira vez, o teu escritório, perceba como isso funciona, né? Veja os ganhos disso, e aí depois nos diga, não, realmente eu gostei, eu vou usar. Tá? Se feito o piloto, não gostou, não ficou satisfeito, acha que não vai agregar valor, não tem problema nenhum. Não existe compromisso de ambas as partes, de ninguém pagar nada para ninguém, não tem custo nenhum para fazer esse piloto, tá? E mais uma coisa, se você fizer um piloto com uma empresa, gostou, vou usar, e depois colocar 2 empresas, 3 empresas, 5 empresas para rodar, não existe custo para esse setup inicial, tá? Não existe custo para fazer a integração de cada uma das empresas. O preço que vai ser pago é aquele preço mensal pelo uso da integração de acordo com a quantidade de lançamentos. Mas essa configuração inicial não tem custo nenhum, tá, gente? Então, vocês devem estar visualizando aí logo abaixo aí da tela aqui do nosso webinário, um formulário desse jeito aqui, semelhante a esse, aonde nós disponibilizamos para que vocês preencham, né, nos deem o seu contato para que a gente possa
fazer esse contato posteriormente com vocês e combinar e realizar esse projeto piloto, tá? Como eu comentei anteriormente ali, todas aquelas condições diferenciadas, né, se aplicam aqui a todas as pessoas que estão aqui conosco, interessadas nisso, tá? Naturalmente, dependendo do volume de interessados, né, a nossa equipe, não vamos conseguir atender todo mundo no mesmo dia, mas não tem problema, gente, isso é a menor das preocupações, né? Então, eu reforço o convite, né? Vamos experimentar. Para fazer o projeto piloto, não tem custo nenhum, né? Você vai perceber como isso funciona, vai perceber os ganhos que isso lhe traz. Se depois de percebido você entender que isso não lhe serve, não tem problema. Muito obrigado, né? E quem sabe mais para frente pode ser necessário. Mas se você perceber que te traz resultado, te traz ganhos, é só seguir usando dali para frente, tá? Então, preencham para a gente, né? Deixem conosco os seus contatos, quem tiver interesse, quem quer fazer esse projeto piloto, quer experimentar, quer visualizar como isso acontece, tá? Preencha esse formulário. O que vai acontecer? Vocês vão preencher essas informações básicas e quando confirmar, clicarem no botão ali para confirmar o agendamento, posteriormente vocês vão receber um e-mail nosso pedindo mais algumas informações do teu escritório, algumas outras informações para a gente poder aqui cadastrar no nosso sisteminha e aí a gente então estabelecer esse contato inicial e trabalhar para fazer esse piloto, tá? Então, claro, a gente vai respeitar a ordem dos interessados, né? Do primeiro em diante, tá bom? Então, pessoal, o convite está feito, né? A proposta está aqui, a gente quis trazer isso porque realmente tem trazido ganhos para quem está utilizando e quem começa a utilizar esse tipo de solução passa a utilizar para mais clientes e assim sucessivamente, tá? Tem escritórios que já usam com vários clientes, outros usam ainda com poucos, né? É natural que não se aplique a todos os clientes, porque tem clientes que são pequenos, tem pouca movimentação, tá? Mas tem trazido um ganho muito interessante, tá bom? E a gente tem tido feedbacks muito, muito, muito positivos, né? E por entender esse ganho, essa questão toda, é que a gente trouxe aqui para compartilhar, né? Porque, como eu falei, nós conversamos com seus escritórios, contadores, etc., então a gente percebe que existem problemas. É natural, todas as empresas têm os seus problemas, os seus desafios. Então, essas soluções vêm ajudar a resolver alguns deles. E por que não compartilhar, né? Por que não colocar isso aqui, apresentar, colocar à disposição, porque a gente tem certeza que isso traz resultado, né, que isso vai beneficiá-los, tá? Então, de nossa parte, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela participação, o conteúdo, né, então, está aqui, quem eventualmente precisou sair ou não conseguiu vir, e que se inscreveu, vai receber esse conteúdo também. O nosso e-mail de contato está aqui embaixo, ok? Muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza de que essas informações vão lhes ajudar, bom? Preencha o formulário para a gente poder fazer um contato posteriormente e desenvolver um projeto piloto para você perceber como isso funciona. Ok? Um abraço e até logo.